Olá, boa noite, terapeuta Próspero. Nós estamos aqui, muito felizes de ter você aqui no nosso grupo, para que a gente possa entregar muito conteúdo para você, para que você possa passar, superar esse momento de crise e ter ações e atitudes a partir de agora, para já começar a se diferenciar como terapeuta e depois que tudo isso passar, você está muito bem posicionado também no mercado. Eu sou Alex Cruanes, um dos especialistas aqui do Terapeuta Próspero. Sou responsável pela área de marketing, divulgação, pela parte de eventos. Eu que coordeno essa parte de marketing e no nosso curso eu que vou estar sempre apresentando a questão de marketing para vocês. Olá, eu sou Patrícia Guimarães e eu faço parte desse time do Terapeuta Próspero. Eu sou a alma terapeuta, eu que vou conectar vocês com a sua missão, com o seu propósito, com a sua conexão com o cliente, como desenvolver um rapport de alma, como expressar as qualidades da sua terapia, tudo aquilo que você faz com tanto amor, com tanto carinho, passar isso para o teu cliente, para ele se conectar com você, com a sua essência, com a sua verdade interna, com aquilo, tudo que você quer entregar para ele de melhor, para que você consiga mais clientes, estar conectado com eles através da sua alma, da sua missão, viver o seu propósito e poder estar entregando aí o seu melhor e tendo cada vez mais clientes conectados a você, te indicando, fazendo todo o seu trabalho com segurança. Essa é a minha proposta dentro desse grupo, desse time aí de terapeuta próximo. Então, nós estamos aqui desenvolvendo um projeto para você sair dessa situação, dessa crise que o país se encontra, né? E você possa ter ferramentas, argumentos para cada vez entregar o melhor para o teu cliente. Olá, eu sou Fábio Moreno, faço parte desse time do Terapeuta Próspero. E o meu trabalho aqui dentro do Terapeuta Próspero é falar de estrutura clínica, onde nós vamos falar muito e bastante, né, nas próximas lives, nos próximos vídeos, sobre os bastidores da sua clínica, do seu atendimento, onde a gente vai falar sobre fluxo de caixa, que é um ponto muito importante agora nesse tempo de crise, falar um pouco sobre atendimento, como você atender, como você controlar toda a sua terapia por trás, que a gente chama os bastidores. Então, meu propósito aqui é estar nesse time, junto com a Alex e a Patrícia, e nós fazemos algo diferenciado no mercado, algo que vocês vão entender um pouco mais, toda uma estrutura dentro da sua terapia. Bacana, e hoje, gente, nós temos um convidado muito especial que preparou um conteúdo diferenciado, especializado e direcionado para você. Somente quem está assistindo aqui esta live, somente quem está no nosso grupo VIP de WhatsApp vai ter esse conteúdo. Então, estou aqui chamando, né, o nosso querido Dr. Paulo Sábio, que é um advogado especialista em diversas áreas, muito responsável e dedicado na área de contratos também. Então, fala um pouquinho mais, se apresenta, Paulo, fala para a gente o que você faz. Prazer ter você pessoal, aqui com a gente. Tudo bem? Beleza? Prazerzão estar junto com vocês aí nesse time sério, comprometido, nesse projeto maravilhoso que é o Terapeuta Próspero. Eu vou falar um pouquinho aqui para vocês hoje de uma coisa, dos limites jurídicos da atuação de vocês, para evitar que vocês venham a sofrer demandas ou mesmo reclamações. E vou começar falando um pouquinho sobre providências relacionadas especificamente a esse período de crise, sobre esse período de pandemia, que na verdade não é só uma pandemia patológica, é uma pandemia econômica. Porque muita gente está quebrando, muita gente não sabe quem pagar, como pagar, de onde vai tirar dinheiro, de onde não vai, enfim. No que o direito pode te socorrer? E no que o direito pode contribuir para que o seu negócio seja próspero? Não só hoje, nesse tempo de crise, mas a longo prazo, para que o seu negócio tenha consistência, para que você não venha a construir um modelo de negócio fragilizado do ponto de vista jurídico. Vamos lá. Em tempos de Covid-19, dessa pandemia aí, o que as pessoas têm me questionado muito? Eu posso reduzir o valor do aluguel da minha sala?
eu posso reduzir o valor da minha consulta, enfim. O que acontece? Em termos, primeiro, a nossa vida ela é permeada de contratos. Contrato de locação da sala, a atividade que vocês exercem com o paciente, apesar de não, muitas vezes, não ter um contrato escrito, existe um contrato tácito, que a gente chama, um contrato não expresso. Então, nós precisamos entender um pouco a política contratual que rege a nossa vida, né? Porque o direito parece que é uma coisa distante, mas o direito ele está na nossa vida em vários momentos. Na nossa atividade profissional, na nossa vida afetiva, quando você vai casar, escolhe um regime de bens, enfim. O que acontece? Um dos princípios basilares do direito contratual é o equilíbrio contratual. Para esse tempo de pandemia, né, que está todo mundo fragilizado economicamente, um dos princípios que deve ser levado em consideração é o equilíbrio contratual. Como que a gente analisa essa questão do equilíbrio? As prestações de ambas as partes, você alugou uma sala. O locador tem o direito de te fornecer uma sala em condições de uso. Você, em contrapartida, você tem a obrigação de pagar. Para dar aqui o exemplo mais básico, talvez mais fácil de enxergar. Nesse tempo de pandemia, muitos prédios comerciais foram fechados. A circulação de pessoas foi limitada. Ou seja, você não vai poder utilizar a sala para os fins para os quais ela se destina, que é atender pessoas. Então, o pagamento do aluguel, sem que você possa usufruir, acaba sendo uma coisa desproporcional. Vocês estão entendendo mais ou menos o conceito? Então, você alugou uma sala para trabalhar. Se você não pode trabalhar, você tem que pagar por um lugar que você não pode utilizar, acaba gerando um desequilíbrio contratual. Hoje, nessa situação de pandemia, a cobrança do aluguel, manter a cobrança do aluguel nos mesmos patamares de uma situação normal, pode caracterizar uma onerosidade excessiva do contrato. Ou seja, o contrato está desequilibrado. O contrato só está vantajoso para o locador. Você, que é o locatário, muitas vezes o empreendedor é um lobo solitário, né, Alex? Ele tem que gerenciar a parte financeira, ele tem que ver de onde vai vir o dinheiro, como vai pagar, como não vai. Ele acaba sendo fragilizado. E às vezes você está 3, 4 meses numa sala, colocou uma placa, você começa a virar referência. Eu vou procurar o Alex Cruanes. Eu sei que a clínica dele tem a placa lá, todo dia eu passo lá. Então, se você for obrigado a sair de lá por falta de pagamento de aluguel, por exemplo, numa fase como essa, isso vai te gerar muitos prejuízos. Via de regra, o que eu tenho visto aqui na prática, tá? O que eu tenho visto aí, especialmente nesses últimos 15 dias? Muitos locadores, por si só, eles têm reduzido o valor dos aluguéis. Independente do locatário fazer alguma coisa ou mandar um pedido, enfim. Mas por quê? Não é porque eles são... não é só porque eles são bonzinhos. Tudo bem, eles foram compreensivos e fizeram isso independente de qualquer atitude ou pedido do locatário. Mas é porque eles sabem, a consultoria jurídica do locador sabe que se você ingressar na justiça pedindo uma redução do valor de aluguel, muito provavelmente, em tempos como esse, muito provavelmente você vai conseguir. Então, para evitar problema, para evitar de ter que pagar advogado, acionar o judiciário,
Então, vamos manter o contrato equilibrado. Eu queria deixar uma sugestão aqui de cunho prático. Porque, assim, a letra da lei fala de equilíbrio contratual. Então, existe fundamento jurídico para a redução do valor do aluguel, por exemplo. Mas não é só o aluguel, tá? Eu estou batendo muito na tecla do aluguel, mas é qualquer prestação que você tem aí. Às vezes você tem um software de gestão que você paga um valor. Enfim, qualquer tipo de prestação de serviço ou fornecimento de produto que você tenha mensal. Quando a outra parte do contrato não manifestar uma compreensão, não quiser reduzir, não quiser contribuir para o equilíbrio contratual, qual é a primeira providência que você pode tomar? Desculpa. Antes de ingressar com uma ação judicial, você pode enviar uma notificação extrajudicial, que é uma providência efetiva, que tem reconhecimento jurídico, um valor muito inferior ao valor de um processo, e se resolve muito mais rapidamente. Então, é um documento que você faz, você envia por AR para outra parte, recomenda-se que você faça com um advogado da sua confiança, porque isso mostra para outra parte que você já está sendo orientado juridicamente, e aí você envia com um AR contendo o pedido que você quer fazer, reduzir o aluguel ou tudo mais. Por que é importante com AR? Por quê? A finalidade da notificação extrajudicial é mandar uma comunicação formal para outra parte que possa ou resolver a situação ou ser utilizada em um processo. Então, mas a notificação não resolveu, eu vou ter que entrar com uma ação. Você vai juntar essa notificação. Você vai falar, olha, juiz, eu já estou tentando, não é de hoje resolver essa situação. Isso, como eu posso dizer, evidencia sua boa-fé, mostra para o juiz que você está tentando solucionar da melhor forma possível e não deixa de ser uma prova documental. Certo? Então, assim, isso é basicamente as considerações que eu gostaria de fazer com relação a esse período de exceção. Com relação a funcionários. Oi? Aproveitando, antes de entrar no tema funcionário, aproveitando o tema da locação, quero fazer uma pergunta, né? Acredito que pode estar na mente de todos que estão assistindo conosco. Nós, né, eu e a Patrícia, né, nós temos a Hipnose Clinic, né, que você conhece, e nós temos em 3 locais, né? Nós temos aqui em Arujá, nós temos em Mogi das Cruzes e temos no Tatuapé, uma sociedade, inclusive com o Fábio lá, que a gente loca junto, né, Fábio? Enfim, então nós temos 3 locações, né? Nós temos 2 com contrato formal e uma que não tem contrato, né? Que a gente paga de uma maneira de boa fé, locando para uma pessoa ali pagando de boa fé. Enfim, então, quando aconteceu esse momento, tiveram 3 situações diferentes conosco, né? Na nossa empresa. O que aconteceu? Primeiro, imediatamente, né, Fábio? A pessoa que a gente loca, ela se dispôs a reduzir em 70% a locação do nosso espaço que nós temos lá no Tatuapé. Então, de boa fé, logo no começo, ela já tomou essa medida, dizendo ela que nós estaríamos pagando apenas 30%, que são as despesas que ela tem lá. Super justo e coerente. Aqui em Arujá, que é um dos pontos que mais onera, vamos dizer assim, porque nosso espaço é grande, é um espaço bem localizado. Eu não vi a outra parte tomar essa atitude. Eu, no primeiro momento, comuniquei ele dessa atitude desse local do Tatuapé, né, do locador, não é isso? E ele se manteve em silêncio. Depois, aquele documento que até você me encaminhou, nós vamos até disponibilizar para o pessoal aqui, eu vendo, né, a ação judicial, eu encaminhei para ele novamente por WhatsApp e eu pedi para que ele se manifestasse, porque agora tudo está tendendo, e eu não expliquei para ele toda a situação,
extrajudicial, porém por WhatsApp, e fui falando com ele, e aí ele deu um feedback dizendo que no primeiro mês ele daria 30% de desconto e a partir do segundo mês 40% de desconto. Então, a pergunta que eu faço em relação a isso, por exemplo, essa questão informal no WhatsApp e ele falando que vai cobrar menos, já é válido? E aí, só para ficar claro, nós temos mais 2 pessoas no prédio que ele tomou a mesma atitude, então nós estamos juntos. Aí minha pergunta vamos dizer que eu estou entendendo que está de boa fé, estou pagando menos e estou tranquilo, mas lá na frente ele pode alegar que eu paguei menos e porque não teve essa questão extrajudicial formal, como você nos indicou, pode me trazer problema ou já basta para resolver a situação, eu posso ficar tranquilo? O que você me diz em relação a isso? Então, Alex, o negócio é o seguinte, a gente tem que pensar o seguinte, o juiz, ele só tem na mão documento. Quando ele vai analisar uma situação posta, e eu falo juiz, porque se não chegar até o juiz, né, pouco importa se é o WhatsApp, se não é. Então vamos imaginar a pior dos cenários, que é você ter que ir até uma ação judicial. O juiz ele se baseia em 2 tipos de elementos para proferir as decisões. Ele se baseia em provas e indícios. Indícios, provas e indícios. Então, por exemplo, um cheque assinado, que a outra parte não discutiu a assinatura, é uma prova do crédito. Correto? Correto. Ok. A conversa de WhatsApp, hoje, ela tem tido uma aceitação muito ampla dos juízes, devido ao fato de que hoje a maioria das conversas e negociações, ela se dá através do WhatsApp, ou qualquer outro meio, seja e-mail, ou mesmo... Não importa. O que pode acontecer é que, se for um juiz mais rigoroso, se for um juiz mais formalista, ele não vai considerar aquilo como uma prova. Ele vai considerar aquilo como indício. Ou seja, uma coisa que, teoricamente, é mais fácil da outra parte contrapor. Porém, é um elemento importantíssimo. Então, no seu caso, por exemplo, que você está citando aí, provavelmente muitas das pessoas que estão aí assistindo esse nosso bate-papo passem por essa mesma situação. Assim, dá para ter uma tranquilidade, vamos colocar assim, bem... Dá para ficar tranquilo. Dá para ficar tranquilo, tá? Então, assim, mesmo por... O que eu sempre recomendo, que seja por texto. Por texto. Por quê? Por uma questão prática. É muito mais fácil você juntar num processo um texto do que um áudio. Perfeito. Então, o áudio você vai ter que transcrever e juntar o áudio em cartório. O sistema eletrônico dos processos, isso é importante vocês saberem, ele não disponibiliza, a maioria das plataformas de processo eletrônico não disponibiliza meios para você juntar multimídia, para você juntar vídeo, para você... Isso por uma razão óbvia. Se o sistema permitisse que qualquer pessoa juntasse áudio ou vídeo num processo, ia sobrecarregar o sistema. Então, eles impõem uma certa dificuldade para juntar multimídia. Então, você tem que ir até a vara, pessoalmente, para juntar. Então, por uma questão prática, se você tem áudio, não tem problema, você também está resguardado. Mas, se for por texto, é mais fácil de juntar. Então, é bom sempre pensar isso. Eu vou mandar eu vou ligar para o meu locador. Não liga. Manda um e-mail, manda uma mensagem escrita de WhatsApp. Ok? Perfeito. E só uma última Eu ia falar isso, Paulo. Eu ia comentar isso, né? Um e-mail acho que é mais seguro do que um WhatsApp, né? Acho que é um comentário legal. Hoje em dia tem o mesmo valor. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Essa semana me fizeram uma pergunta que é muito relevante. Muitos celulares têm recursos de gravar ligações, né? A gente sabe disso. Hoje qualquer celular tem esse recurso.
Qualquer pessoa, que mesmo quem não é muito afeto à tecnologia, consegue usar esse recurso. Aí eu posso usar uma ligação, eu posso gravar minha ligação com o locador? Pode, desde que você avise ele no início da ligação. Legal. Não só o locador, qualquer tipo de ligação. Ah, o cara bateu no meu carro, eu vou ligar para ele e vou gravar a ligação. Posso gravar? Pode. Mas e posso usar como prova? Pode. Mas no início da ligação você avisa. Fulano, tudo bem? Olha, o negócio é o seguinte, eu estou gravando a ligação, liguei para você para a gente conversar sobre isso, isso, isso. Podemos prosseguir? Se ele assentir, se ele consentir, ok. Perfeito. Paulo, mais uma pergunta em relação ao aluguel, né? O que ainda, né, pelo menos para mim, não ficou claro é o que seria essa, por exemplo, que tipo de valor, qual a porcentagem que seria recomendado a equiparação. Por exemplo, nós conseguimos 30% lá no Tatuapé, eu vi decisões de redução em 10%, a pessoa paga só 10%, e, por exemplo, esse nosso locador aqui, ele está dando um desconto de 30% e 40%. Como é que eu sei se está justo, se está equilibrado, se não está? Como que a gente pode chegar realmente nesse equilíbrio com o nosso locador e locatário? O que você diz a respeito? Então, o que acontece é o seguinte, a lei não fala em percentuais pré-definidos, tá? A lei não fala. Ah, tem que reduzir em tanto, é obrigado a reduzir em tanto. Não, são vários fatores que são levados em consideração. Eu tinha um professor, o Alex, que ele falava o seguinte, o direito, antes de tudo, ele é lógica. Então, pega uma situação como essa, por exemplo, cujos parâmetros não são parâmetros de abatimento não são pré-definidos em lei, a gente tem que começar a ir pelo lado da lógica, para tentar fechar a conta. Então, por exemplo, o seu locador te concedeu 40% de desconto. 30%, né? E depois 40%. 30%, depois 40%. Exato. Ok. Por quê? Qual foi a lógica dele? Bom, é o primeiro mês de crise. No segundo mês, a situação para o Alex já vai ficar um pouco mais difícil. Então, eu vou dar 40%. Ah, chegou o terceiro mês. Você ainda não está podendo trabalhar, está todo mundo ainda nesse vai, não vai, em casa, e quarentena e tal. É válido você pedir um percentual maior de abatimento. Então, o equilíbrio contratual, o juiz vai analisar sobre vários pontos de vista diferentes, vai analisar várias questões diferentes. Então, por exemplo, é o primeiro mês. Vamos supor, você pediu um abatimento para o seu locador. Você pediu um abatimento para o seu locador. Aí ele te deu 30%. Aí você fala, não, eu preciso de 80%. Se você precisasse pedir judicialmente esses 80%, provavelmente o juiz não ia dar. Por quê? Mas é o primeiro mês. Acabou de começar a situação. Então, assim, presume-se que a gente não sabe se vai melhorar a situação, quando que vai melhorar, quanto que vai piorar. Mas também a gente já não precisa trabalhar com o pior cenário. Entendeu o que quer dizer? Sim, perfeito. Foi muito então, assim, claro. É mais ou menos isso. É uma questão meio que de bom senso, vamos dizer assim. Perfeito. Bom senso matemático, sobretudo. Perfeito. E você entrar em outro tema, né, sobre funcionários, não é isso? Então, a questão de funcionários. Eu sei que às vezes o pessoal que está assistindo o vídeo pode ser que tenha só uma secretária ou enfim, não importa. Mas eu só gostaria de dizer o seguinte, até porque com relação a funcionários eu vou falar bem rapidamente. O governo editou uma medida provisória que com várias soluções possíveis para equilibrar o contrato de trabalho em tempos de crise. Então, até com a sua empregada doméstica, com a sua secretária da clínica, enfim, ou mesmo sendo você funcionário, às vezes você é funcionário, você fala, mas o meu patrão veio me propor redução de jornada, redução de salário, pode reduzir jornada em 25%, 50% ou 70%, pode suspender o contrato de trabalho por 2 períodos de 30 dias, por 60 dias, intercalados ou não.
Enfim, existem algumas medidas que as empresas estão tomando. Então, não adiantamento de férias, é possível fazer adiantamento de férias, é possível fazer banco de horas, isso é muito importante para o pequeno empreendedor, que está aí, às vezes, só tem, como eu falo, a recepcionista, faz banco de horas. Qual que é o limite seguro do banco de horas? 180 horas por ano, ok? Então, faz as contas aí, 14, 15 dias dá para fazer banco de horas. Passou disso daí, vai ter ou redução de jornada, com redução proporcional de salário, ou pode ter mesmo a suspensão do contrato de trabalho. Tá? Então, assim, não é muito o nosso foco hoje, mas é importante as pessoas saberem aí, tanto com relação aos próprios colaboradores, ou mesmo sendo a pessoa que está assistindo, de repente é colaborador de uma outra empresa maior ou alguma coisa, pode ser que proponham isso daí para ela. Agora, entrando assim, mais no en passant que eu vou dar de aspecto jurídico, se você me permite, você quer fazer alguma pergunta antes? Não? Não, só para aproveitar o tema, né, Paulo? Tá, fica à vontade. A maioria, né, dos nossos, vamos dizer assim, alunos, né, eles são terapeutas, né, eles trabalham normalmente sozinho, e temos um nicho também, um grupo no modelo de negócio que trabalha dentro de outras clínicas, né, em multiclínicas. Então, essa informação que você deu, ela é muito pertinente, porque alguns são contratados, outros por serviço, foi bem interessante. Uma questão que eu quero que você responda para a gente, talvez agora ou logo depois da sua explicação que você já vai fazer, também em relação, por exemplo, nós, né, aqui do Terapeuta Próspero, nós ensinamos no nosso curso os terapeutas a trabalharem com contrato, né, e fazerem processos terapêuticos, onde a gente, inclusive, já recebe de maneira antecipada, faz um contrato e depois tudo isso a gente vai explicar melhor no curso. Então, por exemplo, para aqueles que já estão trabalhando dessa forma, pausaram os atendimentos, mas já têm os seus compromissos, seja em cheque ou mesmo em cartão de crédito, como fica se o cliente nosso, ou paciente, ele quiser interromper o seu processo terapêutico ou mesmo parar de pagar? Como é que você entende essa questão para nós terapeutas nesse lado, né? Alex, veja bem, diz um ditado popular, né? Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Então, a regra do equilíbrio contratual vale para você com relação ao seu locador e seus fornecedores e você com relação aos seus pacientes. Então, por exemplo, eu penso assim, tem sido me questionado muito frequentemente com relação a escolas. Então, vamos colocar, o produto que vocês oferecem é um curso. Sim. Então, guarda alguma similaridade com escolas convencionais, vamos colocar assim mais ou menos. Até enquanto for possível repor, você não precisa fazer abatimento nem devolver o dinheiro. Ok? Então, a pessoa contratou 10 sessões. Perfeito. Pagou o valor X. Você não vai deixar de prestar o seu serviço. Você vai prestar o seu serviço. Só que você vai ter que fazer isso em outra data. Certo? Certo. Vamos esperar passar, ou... Então, assim, o bom senso tem sido um elemento fundamental nessa fase mais do que em outras, né? Então, se é um paciente com dificuldade financeira, é um valor que de repente você consegue devolver, você vai devolver e depois a pessoa vai ser grata a você e depois vai te procurar de novo. Perfeito. Mas juridicamente falando, enquanto houver, o que eu tenho recomendado? Enquanto houver possibilidade de repor aquele atendimento, ou seja, enquanto houver possibilidade, enquanto for crível, você oferecer o serviço contratado, não necessariamente você tem que devolver o dinheiro. Ok? E aí vai do terapeuta, por exemplo, fala assim, olha, se você não cancelar, eu te dou mais 2 sessões. Olha, se você não cancelar, eu te dou ao final o produto tal. Incentivos
para que a pessoa não rescinda o contrato. Mas, quando a pessoa vem com um discurso de rescindir o contrato, ela não sabe o que ela vai ouvir da outra parte. Uhum. Então, se o terapeuta tiver conhecimento jurídico dessa situação, ele está, entre aspas, devidamente paramentado, ele tem uma ferramenta para argumentar com o cliente. Fala assim, olha, você quer cancelar? Bem, não sei, mas olha, o direito me permite não cancelar de imediato. Vamos colocar mais para frente. Olha, porque às vezes o cliente acha que tem direitos que na verdade ele não tem. Essa é a verdade. Muito bem você ter colocado isso, né? Que é comum a gente, por exemplo, perceber, Paulo, nós entregamos dentro do nosso ferramentas terapêuticas um processo, né? Onde traz o quê? O bem-estar da pessoa, um bem-estar muito subjetivo, e a gente está entregando o serviço. E aí nós determinamos um número de encontros, né? E de repente a pessoa nós até percebemos, né? Que a pessoa está bem, que a pessoa já está muito melhor, e às vezes faltam algumas poucas sessões, vamos dizer assim, para finalizar, para fechar esse processo, mas às vezes a pessoa ela já se sente, vamos dizer assim, satisfeita, né? Porém, a gente fechou um contrato de um todo e não apenas de um número de sessões, né? Enfim. E a pessoa, às vezes, até numa certa má fé, ela quer pegar aquele dinheiro de volta, né? E ela acha que tem esse direito, mas até o que você está nos dizendo é que não, todo o contrato está dizendo isso, ela já estava no primeiro momento, então basta a gente seguir o contrato, é isso? Então, isso, veja bem, com base na questão do equilíbrio, do princípio do equilíbrio contratual. É muito importante a gente ter isso nortear a nossa atuação. Então, por exemplo, Alex, quando a pessoa te contrata 10 sessões, ela está tirando a sua possibilidade de atender outra pessoa no horário dela, correto? Correto, perfeito. Então, por exemplo, você atende a pessoa sexta-feira, 5 horas da tarde. Ela tem 10 sessões. Então, você sabe que durante 10 semanas, durante 10 sextas-feiras, aquele horário é da pessoa. Correto? Perfeito. Então, se chegar outra pessoa e falar assim, Alex, eu quero me tratar com você, só que eu só posso sexta-feira, 5 horas da tarde. O que você vai dizer? Não dá. E acontece muito, né? Nós, como terapeutas, a gente tem alguns horários que são bem concorridos. Justamente. E exatamente o que a gente faz é isso. Não dá para atender porque eu já me comprometi. Justamente. Aí você fala assim, olha, só que é o seguinte, eu já comprometi a minha sexta-feira, 17 horas. Perfeito. Você não vai ter aquele outro cliente, concorda ou não? Concordo. Pode ser que aquele cliente vire as costas e fale, puta, deixa para lá, deixa para o final do ano, depois do carnaval, sei lá. É muito comum a gente ter isso mesmo. Pois é, justamente. Aí você falou isso para o cliente hoje. Olha, eu não posso te atender, o cliente, pum, virou as costas e foi embora. Na outra semana, o dono daquele horário fala assim, Alex, eu não quero mais fazer, estou bem, legal, seu trabalho é muito bom, mas eu sou o cara, eu resolvi em 4 sessões, não vou precisar das 10, beleza? Me devolve o dinheiro. Mas peraí, você se preparou para dar 10 atendimentos para aquela pessoa. Perfeito. Você reservou 10 sextas-feiras para aquela pessoa. Você perdeu um cliente para garantir o atendimento daquela pessoa. Então, o seu tempo tem valor. Sim. A sua agenda tem valor. E aí a gente começa a enxergar a questão do equilíbrio contratual como sendo uma salvaguarda dos nossos direitos, do direito do terapeuta. Perfeito. Correto? Porque assim, vocês estão assinando um contrato, não é só para salvaguardar o cliente. É para salvaguardar o cliente e o terapeuta. Perfeito, Paulo. Agora, pegando o gancho do contrato, você quer fazer alguma pergunta? Não? Desculpa. Queria fazer só para um outro modelo de negócio que é muito comum para os nossos alunos também. São, por exemplo, os psicólogos ou psicanalistas que eles acabam fazendo um tratamento mais a longo prazo, né?
E aí o que que acontece? Eles acabam, e aí nós vamos, dentro dos modelos de negócio que nós ensinamos, é que justamente ele feche mensalmente, ele garanta, não por sessão, e sim que ele faça um contrato que a pessoa pague a ele mensalmente. Então é muito comum, às vezes, a pessoa faltar, a pessoa em cima da hora não aparecer. E aí a renda desse terapeuta acaba reduzindo drasticamente. Né? O que Então, você o que recomenda que você... juridicamente? Juridicamente, eu recomendo que você coloque... Primeiro assim, ter um contrato escrito já é meio caminho andado. Perfeito. Ter um contrato escrito já é meio caminho andado. Porque aí você escapa do diz-me-diz. Você escapa de... Vamos supor, porque a gente sempre, um advogado, infelizmente, a gente sempre pensa no pior cenário. Certo. Eu sou treinado para esperar o pior das pessoas. Então, eu sempre espero que o meu cliente vai me acionar judicialmente, que ele vai procurar outro advogado e vai falar horrores de mim, que isso acontece. Então, se você tem um contrato, você já afasta o diz-me-diz. É lógico que existem várias regras relacionadas aos contratos, que a gente vai dar uma passada rápida aqui depois nisso daí. Mas ter um contrato já é meio caminho andado. E aí você pode estipular o que você quiser. Porque aí você tem que fazer, um equilíbrio entre uma boa prática comercial e a questão financeira. Então, por exemplo, a pessoa quer cancelar. Olha, coloca no contrato que, em caso da pessoa cancelar, ela perde o horário aquela semana. Isso é o que eu recomendo. Coloque isso no contrato. Se depois você puder atender a pessoa em outro horário, se você puder repor e quiser repor, ok. Mas aí você já oferece aquilo como uma liberalidade. Olha, o nosso contrato diz que você perdeu o seu horário. Mas se eu tiver um horário aqui essa semana que seja possível te encaixar, eu te atendo, ok? Tá vendo como a coisa muda de figura? Perfeito. Tipo assim, olha, você não tem o direito, mas se eu tiver um horário, eu te atendo. Agora, Alex, a questão do contrato, já que a gente está falando de contrato, eu quero pegar um gancho aqui muito importante. Existem 2 tipos de responsabilidade civil no exercício de atividades profissionais, que é a responsabilidade civil na atividade de resultado e a responsabilidade civil na atividade de meios. Isso é muito importante. Por que isso é importante? Porque se você promete um resultado, você é terapeuta. A natureza jurídica da sua atividade é de meios. Você vai oferecer meios para a pessoa. Mas, se você prometeu o resultado, você transforma a sua atividade em atividade de resultado. E o que isso significa? Que se você não proporcionar para o paciente exatamente aquele resultado que você prometeu, você vai ter que indenizá-lo judicialmente se ele for atrás. Então, essa questão de resultado e meio, às vezes é meio confuso. Mas, por exemplo, a atividade do advogado é de meio. Porque quem decide é o juiz, não é o advogado. E cabeça de juiz e bundinha de neném, vamos colocar assim, ninguém sabe o que vai sair. Então, isso juridicamente falando. Só que se, por exemplo, você mandar um WhatsApp para o seu cliente, falando assim, me contrata que eu garanto o resultado para você. Aí você está vinculando a sua prestação de serviço ao resultado. E o cliente pode pedir indenização caso você não consiga. Vou dar um exemplo bem rápido, também para ficar bem claro essa questão de responsabilidade, atividade de meio e atividade de resultado. A atividade do médico é de meio.
Ao ministrar um medicamento, ele não sabe o que vai acontecer, né? A gente sabe que hoje em dia, quando você vai num consultório, tem aquela tríade de medicamentos que os médicos receitam, né? Dipirona, anti-inflamatório e antibiótico. Porque se você tiver com dor de cabeça e for oriundo, sei lá, de gripe, a dipirona vai resolver. Se não for, ela vai resolver também, né? Mas o médico, ele está numa atividade de meio, ele está buscando meios para te ajudar. O cirurgião plástico já é diferente. Já é uma atividade de resultado. Então, se você vai fazer qualquer procedimento estético, já é uma atividade do médico, já é de resultado. Ah, você vai fazer uma lipoaspiração. Tem que reduzir o seu abdômen, correto? Correto. Se não reduzir, alguma coisa ele fez de errado. Então, os terapeutas, eles têm que tomar muito cuidado com o que eles vão prometer. Seja através de contrato, seja através de anúncio na internet. Então, já entrar também em uma outra situação. Anúncio é cláusula contratual. Anúncio é cláusula contratual. A partir do momento que você anuncia alguma coisa, você está disponibilizando um contrato para o cliente. Se ele resolver comprar o seu produto, você celebrou o contrato. Ok? Então, isso acontece muito na internet. Muito. Eu tenho uma atuação muito voltada para o e-commerce. E-commerce e direito do trabalho. A gente vê muito acontecer isso. Então, no anúncio tem que estar todas as informações. De forma clara. Não basta estarem lá. Tem que estar de forma clara. O que acontece? Geralmente, filho feio ninguém mostra. Verdade ou mentira? Então, assim, ninguém gosta de falar. Positivos, né? Ninguém gosta de mostrar os senãos daquele produto. Às vezes, sabe que é uma coisa? Eu vou dar um exemplo bem rápido aqui. Às vezes a pessoa vende no Mercado Livre um aparelho de celular. Celular original, ok? Só que é importado. Algumas marcas não oferecem garantia Brasil de produtos importados. Então, você comprou o aparelho lá fora, você não vai ter garantia aqui. Isso é uma política da marca, enfim. Só que o cara que vende esse celular lá na internet, ele não fala isso. Ele só fala que o celular é original. E realmente é original. Mas ele não fala, olha, meu produto é importado e você não vai ter garantia Brasil, tá? Beleza? Ele não fala. Aí ele está infringindo um direito básico do consumidor, que é o quê? Informação. O consumidor ele tem um direito inegável à informação. Informação tem que ser disponibilizada de uma forma eficiente para o consumidor. Especialmente nas contratações à distância. Pela internet, o telefone, o e-mail e tudo mais. Tá? Então, quando você for fazer um anúncio, quando você for elaborar o layout do seu site, o layout do seu aplicativo, quando você for elaborar o texto do seu e-mail, tome muito cuidado. Tome muito cuidado com cada vírgula que você utilizar. E como você vai escrever. Sabe por quê? Porque aquilo está te vinculando. O que você oferece te vincula. Ok? Paulo, é muito interessante você falar isso, porque um dos pontos que a gente mais trabalha, né, no Terapeuta Próspero, no curso, né, é exatamente a maneira certa da gente se divulgar para atrair o cliente certo para a sua terapia. E quando a gente fala de atrair o cliente certo, é exatamente isso, é comunicar de maneira efetiva, comunicar exatamente o que você é, comunicar exatamente o que você faz, o que você não faz,
porque você vai começar a nichar e atrair aquele cliente certo. E quando a gente trabalha de maneira ética, honesta, clara, com alma terapeuta, a gente tende a diminuir muito esses processos, né? Eu achei muito interessante, talvez a gente pode marcar até um outro encontro para falar exclusivamente sobre publicidade, propaganda, anúncio, direcionado para a área de terapia, porque realmente alguns têm os conselhos, né, que tem uma questão ética, que tem formas corretas, outros são mais livres. Justamente. Então, se você quiser uma outra hora, a gente pode marcar um exclusivo sobre isso. O que você acha? Pode ser, Alex, eu estou à sua disposição. Eu só quero fazer uma última observação com relação ao contrato, que é o seguinte. Via de regra, o contrato que você disponibiliza para o seu cliente é um contrato de adesão. O que é isso? É um contrato que já é pronto, certo? Certo. Concorda comigo ou não? Você pensa um modelo de contrato lá, o cliente é novo, mas o contrato é velho. Perfeito. Não tem problema. Você pode fazer isso. Mas você tem que saber o seguinte. Os contratos de adesão, eles sempre vão ser interpretados da maneira mais favorável ao consumidor. Então, se judicialmente houver discussão de uma cláusula contratual, de um contrato de adesão, o juiz sempre vai interpretar isso em favor do consumidor. Ok? A gente fala consumidor, porque assim, vocês falam paciente. Sim, mas juridicamente, e é isso o terapeuta tem em mente isso também, juridicamente ele é um consumidor. Perfeito. Entendeu? Perfeito, Paulo. Nós temos que agradecer a sua presença aqui no Terapeuta Próspero, se dispôs do seu tempo, né? Em momentos, né, de pandemia, para tranquilizar as pessoas, para trazer muito conhecimento. E alguém tem mais alguma pergunta para fazer para o Paulo? Quer fazer alguma consideração final, Paulo, antes da gente finalizar essa grande aula? Eu quero dizer o seguinte só, Alex. As pessoas, às vezes, menosprezam a importância dos aspectos jurídicos no exercício da própria atividade. Então, a pessoa vai para o e-commerce, a pessoa vai oferecer um produto na internet ou não, ela não se importa com o contrato, ela vai fazendo divulgação enfim. Mas isso, uma hora, pode gerar um passivo financeiro. Imagina esse exemplo que eu dei do celular que é vendido na internet sem dizer que não tem garantia Brasil. Você já pensou 50 clientes processando você ao mesmo tempo por conta dessa situação? Isso pode comprometer o seu negócio. Isso pode comprometer a continuidade do seu negócio. Então, eu acho que é muito importante as pessoas terem acesso. Assim, a minha preocupação, uma das coisas que eu tenho como missão na minha vida, é democratizar o direito, é possibilitar que as pessoas compreendam as regras às quais elas estão submetidas. Porque isso faz parte, você construir um negócio sólido, pressupõe não só capacitação profissional específica, que no caso de vocês, capacitação enquanto terapeuta, mas conhecimento jurídico, porque a sociedade ela é regida por princípios jurídicos e seja você terapeuta, vendedor de produtos na internet, você está num contexto social e você vai ter que observar as regras. E muito bem colocado, Paulo, que você trouxe, porque nós, como terapeutas prósperos, nós entendemos a importância da sua profissão, justamente porque a gente começa aqui essa semana, essa jornada aqui do Terapeuta Próspero, trazendo você como convidado, porque de verdade nós entendemos que a maioria dos terapeutas começam, né, com uma alma terapeuta, elas vêm com muita vontade, uma grande missão de vida de ajudar pessoas, começam a atender muitas vezes em casa e vão atendendo e vão crescendo e deixam de lado aspectos jurídicos que podem vir a trazer problemas. Então, muito importante a sua aula, gratidão pelo teu conhecimento. Deixa aqui teus contatos, como é que as pessoas podem achar você, caso elas queiram entrar em contato com você? Vou deixar, Alex. Eu agradeço a oportunidade aí.
Como eu falei, eu acho que, para mim, assim, uma coisa que toca muito meu coração mesmo, de verdade, é democratizar o direito. Fazer com que as pessoas compreendam de verdade as regras que importam, não o direito como um todo. O meu canal do YouTube, Dr. Paulo Sábio, lá eu disponibilizo vários vídeos sobre diversos assuntos que podem vir interessar para o terapeuta, para o cidadão. Lá a gente tem vídeo, por exemplo, falando sobre contrato com cláusula abusiva. Eu fiz uma série especial de vídeos aí sobre essa época de pandemia, falando de aluguel, de relação de trabalho. Então tem bastante informação lá que eu, pelo menos, julgo ser relevante. Se tiver algum assunto aí que vocês queiram que a gente aborde, entra lá no meu canal, Dr. Paulo Sábio, que tem bastante vídeo lá. Pode dar sugestão de vídeo, próximos vídeos. Também estou no Instagram. Meu Instagram também é Dr. Paulo Sábio. Só entrar lá e fazer contato com a gente. O que vocês precisarem, estamos à disposição. Fico muito feliz de ter participado com vocês aqui desse bate-papo. Eu acho que a nossa profissão não é só a minha, a sua, do Fábio, da Patrícia, ou qualquer outra. Ela sempre tem um aspecto social embutido. Né? A gente faz para ganhar dinheiro, mas também tem um aspecto social. Tem um aspecto que a gente tem que se preocupar. Como que o meu trabalho vai reverberar na coletividade? E eu acho que nesse período de crise, a gente tem que se unir e dar o que a gente tiver, não importa se é muito ou pouco, para auxiliar quem precisar. Contem sempre comigo, viu? Perfeito, agradeço a oportunidade, Paulo. contem sempre comigo aí. Nós agradecemos muito de verdade a sua presença, vamos marcar mais encontros. Agora, Paulo, se você quiser se ausentar, seguir na sua família, fica à vontade. Se quiser ficar com a gente vai fazer um bate-papo ainda aqui rápido com as pessoas, mas gratidão pela aula maravilhosa que você nos deu, muito rica, e nos encontramos em breve, com certeza. E, gente, o que a gente tem para dizer para vocês é que nós estamos começando essa semana do Terapeuta Próspero. Começamos com essa aula maravilhosa do Dr. Paulo Sábio. Sigam ele lá no YouTube, no Instagram. E nós iremos entregar muito conhecimento, muito conteúdo para você. Por quê? O Paulo falou de algo que também nós temos, missão. Esse projeto, de verdade, todos nós somos terapeutas. Todos nós vivemos a nossa alma terapeuta. Nossa principal fonte de renda e muito mais de alma é estar na terapia. Mas nós percebemos que a grande maioria dos terapeutas tem alma terapeuta, que vivem a sua missão, querem viver sua missão, querem ajudar, como o Paulo falou, de uma maneira social as pessoas, mas a maioria não tem gestão, não tem conhecimento de marketing, não tem conhecimento de diversas áreas que é fundamental para que um terapeuta seja próspero. Então, a nossa... Você ia falar alguma coisa, Patrícia? Desculpa, Alex. Eu vou falar que você vai estar respondendo perguntas, né? Você vai estar respondendo perguntas no YouTube para todo mundo que quiser. Eu ia falar. Vou. Fica isso. Desculpa te cortar, viu, Alex? Paulo vai estar com a gente sem problema. Responder perguntas no YouTube aí. Sim. Para os alunos, se vocês tiverem alguma dúvida, já pode até estar fazendo as perguntinhas para o Paulo. Sim, fica à vontade. Então, beleza, Paulo, gratidão. Eu que agradeço. Sucesso para vocês aí, viu? Sucesso para vocês aí. Eu acho que eu torço muito para esse projeto de vocês crescer, porque a cura do mundo, esse projeto vai contribuir muito para a cura do mundo. Não é uma questão... Eu conheço o trabalho de vocês de perto, sei que é um trabalho sério, vocês são profissionais sérios, por isso que também estou aqui contribuindo com um pouquinho que eu posso aqui, porque eu sei que isso daí faz parte da cura do mundo. Exatamente. Tchau, gente. Obrigado, Paulo. Até a próxima. Se precisar de mim, estamos à disposição. Opa, vamos precisar muitas vezes, a gente vai marcar, com certeza. Tchau. Então, gente, só para finalizar o que eu estava falando, então nós estamos aqui porque nós temos uma missão nesse projeto. Nós temos uma missão de elevar o valor do terapeuta em todo o Brasil, ou seja, elevar o seu valor como terapeuta, porque como o Paulo falou muito bem, nós, gente,
somos uma das maiores e melhores profissões que tem no mundo, porque de verdade nós ajudamos as pessoas em seus processos de auto-melhora, auto-transformação, autocura. O mundo, mais do que nunca, vai precisar de nós a partir de agora. As pessoas já estão mais ansiosas, já estão mais depressivas, o suicídio já está aumentando, a gente tem essas informações. Eu posso falar abertamente porque eu estou falando só com o terapeuta. Então, só que nós também estamos sendo diretamente impactados por essa pandemia. A maioria de nós estamos sem atendimento. A maioria de nós também está entrando nessa pandemia do medo. E aí, o que eu vou fazer? Muitos de nós estavam ganhando almoço para comer a janta. E como terapeuta, que o curso até então, até acontecer essa pandemia, ela tinha o propósito de elevar o valor do terapeuta, elevar o valor, fazer você ter o rendimento que você merece vivendo sua missão. Só que a partir de agora, nós temos um compromisso social, gente. E por isso estamos aqui. Nós nunca fizemos um grupo de WhatsApp para fazer um lançamento de nosso curso. Nós temos um valor no mercado muito bem posicionado, porque somos 3 especialistas que atendem áreas diversas. Eu trabalho marketing, o Fábio trabalha a parte de estrutura clínica, a Patrícia traz a alma terapeuta. Nós trazemos conhecimentos diferentes, criando um produto único que vai trabalhar você como profissional terapeuta de A a Z, totalmente estruturado. Então, mas nós percebemos que agora é hora da gente arregaçar as mangas e ajudar não sei a palavra ideal, instruir, trazer conhecimento, trazer muita bagagem que nós temos para que você sim possa continuar vivendo sua missão, porque o mundo está precisando de você mais do que nunca. Então, gente, continua conosco. Tudo que a gente está entregando aqui é de graça. Nós vamos disponibilizar para vocês. Adorei a meia aula do Paulo. Vamos trazer ele aqui mais vezes. Perguntem, tirem dúvidas, o que vocês querem. Nós vamos trazer mais e mais para que juntos nós possamos elevar o valor do terapeuta do Brasil, mais do que isso, para que juntos a gente consiga superar tudo isso, para que a gente possa viver a nossa missão e ter o rendimento que a gente merece. Nós iremos entregar, gente, mais aulas, nós iremos entregar mais conteúdo. Uma delas é como que a gente tem que atuar agora, nesse momento atual, para poder trazer engajamento. Como que eu posso atender, sair dessa crise, atender, ter um rendimento, para que eu possa depois, agora, tem 2 pontos, o agora, que eu posso fazer agora, para continuar tendo rendimento, né? E depois disso, tá com engajamento muito maior, e quando passar essa crise, você vai ser uma das pessoas mais requisitadas no mercado. Nós vamos entregar todo esse conteúdo para você, somente para você que está aqui com a gente, ok? Então, essas são as minhas considerações finais. Agora eu abro a palavra para os meus queridos colegas e sócios, Patrícia e Fábio. Vamos lá. Vou falar um pouquinho, né, que uma das aulas que a gente vai estar gravando nessa semana do Terapeuta Próspero, o Paulo ali comentou muito bem essa parte de você negociar o contrato, né? E eu vou estar falando em uma das aulas que vão ser gravadas durante essa semana para você outras dicas para você negociar outros tipos de serviço que você tem. Então, a gente vai abordar um pouco mais, com mais profundidade, para você que é terapeuta, já que nós estamos nessa área de terapia, mais informações para você poder trabalhar, você entender onde que você está agora, nesse momento, né? Que estamos dentro de uma crise. Então, o que a gente pode diminuir de custos, despesas, e a gente levantar também toda a nossa parte de ganhos, né? Que são as receitas nossas, e aí sim a gente vai trabalhar mais profundamente. Então essa aula do Dr. Paulo foi muito boa, a introdução para falar um pouco da negociação do contrato, né, de locação, e eu vou estar falando de outros vários pontos importantes da sua clínica, ou se você atende dentro de uma outra clínica, ou se você atende sozinho, como você balancear, que eu vou falar um pouco de ponto de equilíbrio, o ponto de equilíbrio entre a sua receita e a sua despesa, e você entender o momento que você está agora, e assim a gente criar um plano de ação para vocês, né? Vamos dar alguns detalhes para você entender nessas próximas aulas como você pode atuar para você conseguir manter um equilíbrio nas suas contas, você não entrar no negativo, né, no banco, e depois você está muito bem preparado para quando a gente voltar ao normal, você já passar à frente muito melhor que muitos terapeutas. Então aqui a gente vai estar passando várias dicas, o Alex comentou muito bem,
A gente vai estar entregando materiais para você, o conhecimento que a gente tem em relação a esses pontos. Então, que vocês venham com a gente nessa semana, que vocês vão ter muito conhecimento ainda durante os próximos dias. Legal, gente. Então, eu vou gravar uma aula para vocês, que vai ser muito legal, para a gente poder entender como a gente pode estar fazendo atendimento online, né? Com clientes que a gente já estava com o processo em andamento, ou até com novos clientes que a gente vai estar captando através das nossas direcionamentos, propagandas, clientes que vão estar entrando em contato porque estão precisando, como o Alex mencionou, né? Que já estão com sentimento de ansiedade. A gente mesmo está tendo vários contatos de clientes que vão ligando, né? Entrando em contato com a gente porque está dentro dessa ansiedade, com esse medo de tudo isso que está acontecendo. Então, a gente está atendendo online, né? Então, a gente vai estar gravando uma aula específica para isso, para te ajudar nesse processo, que é uma aula específica para o momento e que depois você pode estar utilizando para atender clientes que moram em outros estados, que você pode ampliar a sua carteira de clientes que moram fora do país. Então, isso vai ajudar bastante a gente ampliar a nossa forma de ver o mundo agora através da internet, né? Que está tudo muito online hoje, então a gente vai te ajudar nesse processo aí. Vai ser muito legal, a gente está, assim, de coração, porque a gente tem a alma terapeuta, a gente acredita na nossa ferramenta, a gente sabe que a gente consegue transformar vidas através dela, que a gente sabe como a gente pega os clientes quando eles chegam no nosso processo e quando eles saem transformados e quantas pessoas em volta deles mudam, né? Porque quando uma pessoa muda, todo o redor dela, o relacionamento dela em casa, no trabalho, tudo isso influencia. Então, a gente tem esse despertar dentro de nós, como terapeutas, de transformar vidas. A gente quer que vocês cada dia mais sejam mais aptos para poder lidar com qualquer circunstância, qualquer situação, inclusive essa crise que está passando, para que vocês não desistam da profissão, pelo contrário, vocês usem das ferramentas que vocês têm para que vocês consigam captar mais clientes, especializarem cada vez mais, para que vocês consigam se tornar terapeutas prósperos e ter o rendimento que vocês merecem, porque é isso que eu acredito. Que a gente é muito especial, a gente é uma profissão muito especial. E como a gente é especial, a gente merece sim ter o nosso rendimento de acordo com isso. Para que a gente não se preocupe com o financeiro, e sim só em se doar para o nosso cliente, para que a gente faça o nosso melhor no nosso processo de atendimento, que a gente consiga mostrar a nossa verdade, a nossa intenção positiva, e que o cliente consiga colher, né, os excelentes resultados da terapia que a gente vai estar ali fornecendo para ele. Que a gente não vá para a nossa sala de terapia preocupado com a conta que eu tenho para pagar, com o que está vencendo, aluguel. Não, a gente está indo ali para se entregar de alma. Então, a gente precisa deixar tudo estruturado e organizado atrás, para que a hora que a gente estiver ali na frente, olho a olho no nosso cliente, a gente só seja assim, aquela alma terapeuta, cuidando de uma outra alma, para que o resultado seja excelente. Então, tudo isso que a gente entrega no nosso curso, e a gente está querendo agora, de coração, algumas aulas para que você fique firme na sua profissão, que você não desista, que a gente vai passar por essa crise, que vai dar tudo certo e que a gente vai sair dela melhor do que a gente entrou. Então, conto com vocês nas próximas aulas. É isso aí, pessoal. Muito feliz de ter vocês aqui conosco. Então, a gente vai sempre agora, vamos discutir muitas informações também no grupo, tá, do WhatsApp. Nós vamos estar disponível para responder perguntas. Aqui no YouTube vai ser disponibilizado, o Dr. Paulo vai estar aqui durante todo o curso, todas as aulas, né, respondendo suas dúvidas. E lá no grupo a gente vai tirar as dúvidas sobre outras informações que a gente for passando para vocês, tá bom? Então, um forte abraço, até mais, tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, até mais.